A, a nossa pauta hoje é uma pauta, digamos, um tanto quanto clássica. Há muito tempo se fala que marxismo não existe mais, o marxismo acabou lá quando caiu o Muro de Berlim, faliu a União Soviética. Marxismo é coisa do passado. Só que a gente vive marxismo até hoje. A esquerda diz que não existe mais. Né? A esquerda concorda que boa parte da teoria marxista ela não deu certo. E é sabido que não dá certo. Mas eles continuam, de alguma forma, e com outros rótulos, desenvolvendo e praticando o marxismo. O marxismo não se resume apenas à teoria da mais-valia e limitada a questões econômicas. O marxismo vai além. E hoje eu vou me balizar aqui em dois trabalhos. Um é de minha autoria mesmo, e o outro é um artigo de um professor que eu admiro muito, ele é um professor de economia, professor Anthony Miller, um alemão radicado no estado de Sergipe, e ele tem, tem muitos artigos muito bons e de fácil compreensão para leigos na área da economia, da filosofia, da ciência política. O professor Anthony Miller, ele nos traz aqui um artigo intitulado Os 7 Erros Fundamentais de Karl Marx sobre a Economia. Ele se limita a trabalhar no tema marxismo, com foco econômico, porque é a área dele, né? O Karl Marx, o primeiro erro dele foi a parte que a gente pode dizer conceitual do marxismo. Né? O Marx, por exemplo, nunca trabalhou. Ele sempre foi financiado por capitalistas que, de alguma forma, se emocionaram, se iludiram, né, com a teoria dele. A família do Karl Marx não era de toda paupérrima. Ele casou com a filha de um advogado, né? O Engels era filho do maior industrial inglês, né? Então ele sempre teve, ele nunca soube o que é conquistar o capital. Ele sempre gastou dinheiro alheio, né? Ele sempre foi financiado de alguma forma. Para entender o papel dos capitalistas na economia de mercado, é preciso considerar que cada produto passa por um longo processo de produção até chegar aos consumidores. Este processo de produção estende-se desde o processo de planejamento em diante, passando pelas diferentes fases de processamento até mercadorias chegarem aos armazéns, salas de exposição ou lojas, e inclui a comercialização. Os recibos vêm apenas com a venda do produto. No momento em que o capitalista recebe renda do consumidor, o tempo passa e todo o processo está sujeito a riscos e incertezas. Os capitalistas recebem sua recompensa por causa da espera de suportar riscos e incertezas, enquanto os assalariados recebem sua remuneração regularmente, muito antes de o produto chegar ao consumidor final.
O capitalista, ele tem capital, ele investe, ele constrói uma fábrica, ele produz um produto, só que ele só vai ter retorno do investimento dele quando ele vender o produto. Se ele não vender o produto, ele não vai receber, ele não vai ter o retorno do investimento. Porém, os empregados dele não correm esse risco de esperar o retorno do investimento, porque os empregados têm que ter o seu salário em dia. Então aí já começa uma coisa que, quando se fala que o capitalista é explorador, não, ele não é explorador. E quem trabalha para um capitalista é porque comprou a ideia de que aquela empresa e aquele produto vai render bons frutos, bons retornos ao investimento. O segundo erro do Karl Marx, segundo o nosso professor Anthony Miller, é que sob a concorrência de mercado, apenas os empreendedores de sucesso, aqueles que dominam os desafios de satisfazer os desejos dos clientes, permanecerão no negócio. Os empreendedores falidos desaparecem do mercado junto com seus projetos e suas empresas. Hoje, as empresas, elas não estão sumindo porque o consumidor não se satisfaz mais com aquele produto, mas porque a intervenção estatal e a draconiana carga tributária acaba por quebrar as empresas que perdem a sua capacidade de reinvestir na empresa, seja em matéria-prima ou seja em produção. Os socialistas veem somente aqueles que acumularam uma fortuna, lamentam a desigualdade e ignoram o fato de que o processo capitalista é um processo de eliminação que erradica os perdedores do jogo. Numa economia de mercado competitiva, a expressão empresário de sucesso representa um pleonasmo, porque os empresários que não têm sucesso são forçados a sair e têm de abrir espaço para os empresários que melhor servem aos seus clientes ou que conseguem, de alguma forma, dançar uma música muito bem para sobreviver no mercado com essa intervenção estatal tão forte. Marx entendeu mal a essência da desigualdade em uma economia de mercado e colocou a propriedade capitalista na mesma categoria que a riqueza detém sob o feudalismo. Marx não reconheceu que o processo de mercado cria desigualdade porque os projetos fracassados desaparecem. A desigualdade no capitalismo é resultado de um processo de eliminação. A competição de mercado funciona como um processo contínuo de correção de erros. As empresas falidas tendem a desaparecer. As falências tornam o capitalismo produtivo e são um sinal de que os mercados funcionam. Na realidade da economia de mercado, a construção marxista de uma classe capitalista não existe porque cada membro deve lutar por sua pertença todos os dias e sob o capitalismo livre. Tanto as portas de entrada quanto as de saída estão escancaradas. O terceiro erro na visão de Marx. O Marx acusou a economia de mercado da anarquia da produção. Mas é de fato o sistema econômico socialista que sofre com o caos. A escassez requer comportamento econômico. Os preços indicam a disponibilidade relativa de um bem. Os lucros e prejuízos que surgem da diferença entre vendas e custo de produção informam o empresário sobre a rentabilidade da empresa. É uma equação matemática e lógica.
Se o lucro e a perda desaparecem sob o socialismo, o indicador de quão bem a produção serve aos consumidores também desaparece. Sem esses sinais, a produção ocorre por acaso e a produção pode custar mais do que os bens valem para o usuário final. A economia socialista absorve mais recursos materiais e humanos do que a produção gera em utilidade. A lamentada exploração do trabalho humano que os socialistas culpam de existir no capitalismo é a realidade sistemática sob o socialismo. Nos esforços soviéticos, por exemplo, para industrializar a Rússia, essa economia de soma negativa do socialismo custou um preço colossal em vidas humanas e trabalho. Na segunda década do novo milênio, essa exploração das massas continua em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela e sabe-se lá em quais outros países ainda teimam em manter esse sistema funcionando.